Você já pensou no que acontecerá no instante em que sua vida neste mundo terminar? Richard Baxter dizia: viva de tal maneira que ao morrer, tudo o que você precise fazer seja morrer. Essas palavras são um golpe contra a superficialidade da nossa geração, porque muitos vivem como se nunca fossem morrer e morrem sem nunca ter vivido para Deus. Baxter nos lembra que a morte não avisa. Ela não manda recado, não respeita a idade, não se impressiona com riquezas ou títulos. Ela chega no tempo determinado e leva cada um de nós à eternidade. A pergunta não é se vamos morrer, mas como estaremos quando isso acontecer. A maioria das pessoas vive correndo atrás do vento, conquistas passageiras, prazeres momentâneos, distrações vazias. E quando a morte chega, ela encontra corações despreparados, almas vazias, vidas que nunca olharam para o eterno. Mas o homem ou a mulher que viveu em Cristo, quando chega o momento da morte, não tem nada a resolver, nada a adiar, nada a temer. Tudo já está entregue, tudo já está consumado, tudo já está em paz com Deus. Baxter nos confronta. Você está pronto para morrer? Se hoje fosse o seu último dia, você poderia encarar a eternidade em paz? Ou ainda teria dívidas com Deus, pecados escondidos, desculpas que o mantêm longe da cruz? Verdade é que a eternidade não será construída lá. Ela é decidida aqui. É por isso que o chamado de Baxter é radical. Viva cada dia como se fosse o último. Não desperdice suas horas com coisas que não terão valor diante do trono de Deus. Não brinque com o pecado que pode roubar sua alma. Não adie sua entrega para amanhã, porque amanhã pode não chegar. A vida cristã não é um ensaio, é a realidade. E cada respiração que você dá é uma oportunidade de preparar-se para o encontro mais importante da sua existência: ver o Senhor face a face. Então, ouça este apelo. Viva de tal maneira que, ao morrer, tudo que você precise fazer seja morrer. Viva em santidade, viva em arrependimento, viva em obediência, viva na presença de Deus. Assim, quando a morte chegar, ela não será um inimigo terrível, mas apenas a porta que o leva para os braços do Pai. Richard Baxter entendia que o cristianismo verdadeiro não é moldado apenas pelo presente, mas pela eternidade. Ele pregava com lágrimas nos olhos e fogo na voz, porque sabia que cada alma diante dele estava a um passo da morte e que cada palavra poderia ser a última oportunidade de alguém ouvir o chamado de Deus. Por isso, ele nos deixava este alerta. A maneira como vivemos hoje decide como morreremos amanhã. Ele nos lembrava que a morte não é um acidente, mas uma certeza. Ela não é uma possibilidade distante, mas uma realidade próxima. E, no entanto, muitos vivem como se tivessem um contrato assinado com o amanhã. Fazem planos longos, acumulam bens, constroem sonhos, mas se esquecem de preparar a alma. Baxter denunciava esse engano. Você pode ganhar o mundo inteiro e ainda assim chegar ao leito de morte sem nada além de mãos vazias e um coração vazio de Deus. Viver de tal maneira que, ao morrer, tudo o que você precise fazer seja morrer, significa viver preparado. Significa andar em constante arrependimento, em constante fé, em constante santidade. Não é viver em terror, mas em vigilância. Não é viver em desespero, mas em entrega. O cristão que caminha em luz não teme a morte, porque sabe que para ele, morrer é apenas entrar na presença daquele que já amou e serviu. Baxter usava uma imagem forte. A vida é como uma vela acesa. Ela queima a cada instante, e nenhum de nós sabe quanto tempo de chama ainda resta. Alguns têm muitos anos pela frente, outros estão perto do fim, mas todos estamos queimando. O que você está fazendo com a sua chama? Iluminando para Deus ou desperdiçando em vaidades? Ele também nos lembrava que a morte revela o que realmente éramos. Podemos enganar os outros em vida, mas não podemos enganar a eternidade. O hipócrita que aparenta santidade será desmascarado. O justo que viveu escondido será exaltado. O coração que parecia firme será provado no último sopro.
A morte é o espelho final. Ela mostra se realmente vivemos para Deus ou apenas para nós mesmos. E aqui está a verdade que Baxter proclamava: quem vive cada dia como se fosse o último, nunca é pego de surpresa. O cristão preparado não teme a morte, porque já morreu todos os dias. Morreu para o pecado, morreu para o ego, morreu para o mundo. E por isso, quando a morte chega, já não há luta, apenas descanso. O perigo está em adiar, em dizer: mais tarde me arrependo, mais tarde busco a Deus, mais tarde deixo esse pecado, mas e se o mais tarde nunca chegar? Quantos vivem como se fossem eternos, mas caem diante da eternidade despreparados? Baxter chorava ao ver almas assim, porque sabia que estavam construindo um destino de perdição com a indiferença do presente. Ele nos convida, portanto, a uma vida de vigilância. Jesus mesmo disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. A vigilância não é medo, é amor. Quem ama não quer ser pego de surpresa. Quem ama se prepara para o encontro. O cristão vigilante não vive negligente, mas desperto. Ele não desperdiça o tempo, porque sabe que cada segundo é sagrado. Viver preparado significa cultivar uma vida de oração que não depende de crises. Significa manter um coração limpo, que não guarda pecados de estimação. Significa reconciliar-se hoje, perdoar hoje, entregar-se hoje. O amanhã não pertence a nós. A eternidade é decidida agora. Baxter não pregava isso para nos aterrorizar, mas para nos libertar. Porque o homem que teme a Deus não precisa temer a morte. O coração que vive entregue já não tem dívidas diante do céu. O crente que caminha em santidade pode olhar para a morte e dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E aqui está o apelo: como você viverá o resto dos seus dias? Como alguém que finge que a morte não existe? Ou como alguém que a enxerga como porta para a glória? Baxter nos convida a viver de modo que, quando o último suspiro chegar, não haja pânico, não haja desespero, não haja arrependimento tardio, apenas paz. Ele nos lembrava que muitos querem encontrar a Deus na morte, mas nunca o buscaram na vida. Querem descansar no leito final, mas nunca descansaram em Cristo nos dias comuns. Querem segurar a mão de Deus no último instante, mas nunca se renderam a Ele antes. Mas o segredo é simples. Se você andar com Cristo hoje, não precisará procurá-lo no último dia. Ele já estará ao seu lado. A maior tragédia não é morrer, é viver sem estar pronto para morrer. E a maior vitória não é prolongar a vida, mas viver de tal modo que a morte não seja perda, mas ganho. Richard Baxter não falava de morte com medo, mas com esperança. Para ele, a morte era apenas a porta para a presença de Deus. Mas essa esperança só é verdadeira para aqueles que já se prepararam em vida. E aqui está o segredo. A preparação para a morte não acontece no leito final, mas nos pequenos atos de cada dia. Quantas pessoas, diante da morte, tentam correr para resolver o que negligenciaram a vida inteira? Tentam perdoar em cima da hora, entregar-se a Deus na última respiração, reconciliar-se quando já não há forças. Mas Baxter dizia que a verdadeira sabedoria é viver de modo que, ao morrer, nada precise ser resolvido. O coração já está em paz, a alma já está reconciliada, a vida já está entregue. E como viver assim? Não é em feitos grandiosos, mas em escolhas diárias. É escolher a santidade em vez do pecado. É escolher o perdão em vez do rancor. É escolher a obediência em vez da rebeldia. É escolher a presença de Deus em vez das distrações. A eternidade é decidida em cada escolha simples, invisível, mas eterna. Baxter comparava a vida a um campo que estamos semeando. Cada ato é uma semente lançada. Alguns lançam sementes de orgulho, outros de egoísmo, outros de indiferença. Mas haverá um dia da colheita. E naquele dia não colheremos o que gostaríamos de ter plantado. Colheremos exatamente o que semeamos. Se hoje semeamos arrependimento, colheremos perdão. Se hoje semeamos fé, colheremos vida eterna.
Mas se hoje semeamos pecado e descuido, a colheita será destruição. O chamado de Baxter é direto. Não deixe para amanhã o que só pode ser feito hoje. O amanhã é incerto, mas o hoje é um presente. Cada dia é uma oportunidade para alinhar sua vida com a eternidade. Cada manhã é uma nova chance de preparar a alma para o encontro com Deus. E aqui está o consolo. Viver assim não torna a vida mais pesada, mas mais leve. Quem vive pronto para morrer não tem medo do futuro. Quem anda em santidade não teme o juízo. Quem caminha com Cristo já experimenta um pouco do céu aqui e agora. É por isso que Baxter podia dizer com convicção: para o crente, morrer não é o fim, mas apenas o começo da verdadeira vida.